Principais causas das manchas. Em primeiro lugar, está a exposição prolongada ao sol. Isto. Esse tipo de mancha ocorre especialmente em pessoas que ficam expostas ao sol de uma forma prolongada, bastante e sem o uso de filtro solar. Isto. E daí, especialmente pessoas de pele clara e de pele morena clara. As áreas mais afetadas são as mãos, braço, rosto e pescoço, tá bom? E o surgimento ocorre em torno de uns 40 anos. Isso porque a mancha, ela ocorre devido à exposição prolongada, vários anos, né, ao sol. Em segundo lugar, alterações hormonais. E aqui a gente entra especialmente pela influência do hormônio estrogênio. O hormônio estrogênio tem uma relação direta com o aparecimento das manchas, tá bom? As alterações hormonais, elas estimulam um melanócito que passa a produzir mais melanina, que é o pigmento da nossa pele, promovendo assim, causando as manchas do nosso rosto, as manchas mais escuras. É o que percebemos quando acontece na gestação, que a gente chama de cloasma, tá? Quando a mulher passa a utilizar tonais orais, né, à base de estrogênio, e ainda na menopausa. Isso é muito comum nestas fases da vida ocorrer, tá? Essa mancha devido às alterações hormonais. Essas manchas ocorrem principalmente nas maçãs do rosto e na testa, é o conhecido melasma, tá bom? E o melasma, eu já quero te antecipar, ele dá nos dois lados do rosto, tá bom? Ele é bilateral, ou seja, acomete os dois lados do rosto. E ele tem um formato, ele vai fazendo um formato de uma borboleta. Exposição ao limão. E aí, ó, gente, cuidado, viu? Cuidado, limão na praia, né? As manchas causadas pelo limão, elas também são conhecidas como fitofotodermatites, tá bom? Isso ocorre porque o limão, ele é muito ácido, né? Quando entra em contato com a pele e essa pele tem uma exposição ao sol, né? Ele pode causar essa queimadura e pode causar até queimadura bem grave, né? E pode causar algumas manchas pequenininhas escuras, especialmente nas nossas mãos, tá? Porque a gente vai lá, tá na beira da praia, né, e aperta o limão, tá? Então toma cuidado com o limão, tanto colocando o limão em cima do peixe, daquele peixinho, da violinha, né, quando a gente toma o limão na caipira, na beira da praia, para não ficar com uma mancha aqui, ó, tá? Acne. As pústulas, que são as espinhas, são aquelas que têm o pus, tá? Elas promovem uma mancha na nossa pele porque elas geram ali uma fase inflamatória. E esse processo inflamatório, essa fase inflamatória que ocorre ali, quando exposta ao sol, faz com que a pele fique mais escurecida naquela região. Então, quem tem mancha devido à acne, tem pontinhos pontuais e é onde estava aquela espinha, aquela acne. Alergia. A gente pode ter as manchas devido a processo alérgico, sim. Esse tipo de mancha ocorre depois do consumo, né, de alguns alimentos como camarão, o mel, o amendoim, que são extremamente alérgicos e a pessoa passa a desenvolver, tem uma crise alérgica, tá bom? Existem também alergia devido a cosméticos e perfumes, que também podem promover uma mancha do corpo. E existe ainda alergia devido a joias, que na verdade não são joias, são bijuterias, também pode promover a mancha, especialmente colar, né, anel, pulseira, só tem uma alergia naquela região e essa alergia, especialmente em contato com o sol, pode deixar uma mancha. Acantose nigricans. Que nome estranho! São as manchas causadas pela diabetes, tá bom? E são conhecidas por esse nome bem esquisitinho. Essas manchas são caracterizadas por uma coloração mais escurecida ao redor do pescoço, nas pregas cutâneas, axilas e por debaixo das mamas nas mulheres, especialmente. Percebemos bem que isso ocorre em pessoas que têm uma resistência à insulina e diabetes. Então aí tá um alerta. Se você tem essa manchinha ao redor do pescoço e nas pregas,
Pesquisa, dá uma olhada se você ainda não tem um diagnóstico de diabetes, mas vai no médico, procura, faz um exame e vê se você está pré-diabético ou se você já está com uma diabetes, tá bom? Dá uma cuidada, cuida da sua saúde, saúde em primeiro lugar sempre. Quais são os diferentes tipos de mancha que ocorrem no nosso rosto? Em primeiro lugar, eu separei aqui as sardas ou efélides, que também é um termo conhecido, tá? São pequenas manchas, normalmente de cor acastanhada, que tendem a aparecer em torno dos 3 anos de idade. Ocorre em pessoas especialmente com a pele clara, com os olhos claros ou com uma genética, uma descendência de pessoas mais claras, tá bom? Essas manchas, elas dão especialmente nessa região do nariz, ó, tá? Cloasma e melasma. São manchas acastanhadas que têm seus limites imprecisos, que ocorrem especialmente na face. Mais comum na região centrofacial, nessa região do centro da face, na região malar, na região frontal, que é a região da testa, no queixo e nessa parte do lábio superior, que é o que a gente chama de bigode, buço, enfim, nessa região assim, supralabial, que a gente chama também, tá? Acentua-se quando exposta ao sol, né? Na gravidez, em certas drogas, uso de certas drogas antipilépticas e contraceptivos orais, tá? 70% dos casos do melasma e cloasma são considerados epidérmicos, ou seja, na parte mais de fora da nossa pele. 10% são dérmicos, que são mais profundos, e 20% são mistos, que ocorrem um pouquinho na derme e um pouquinho na epiderme, ok? Lembrando sempre que o cloasma, ele só é cloasma quando você tem a mancha só na gestação e depois ela some. Se essa mancha vem na gestação, você está grávida, começa a desenvolver essa mancha, começa a aparecer essa mancha no seu rosto e depois da gestação essa mancha te acompanha, daí você tem um melasma mesmo, tá? Hiperpigmentação pós-inflamatória. Acontece predominantemente em fototipos mais elevados, ou seja, em pessoas mais morenas, a consequência de um restabelecimento de um processo inflamatório. Essas manchas podem ocorrer por causa da acne, por causa de dermatite de contato, dermatite atópica, persistentes por meses. E é uma reação causada pelo contato de substâncias fotossensibilizantes e, em consequência, a exposição solar. Mário, o que são substâncias fotossensibilizantes? São substâncias sensíveis ao contato ao sol. Então, são substâncias que, quando contato ao sol, tende a gerar uma mancha. O local apenas fica vermelho, ele vai evoluindo para uma resposta inflamatória que pode resultar até mesmo numa ferida, numa bolha, em áreas expostas ao sol. Então, toma cuidado, tá? O lentigo solar. São manchas pequenas com coloração acastanhada, encontradas especialmente em áreas expostas ao sol, conhecidas como manchas senis, manchas da idade, elas vêm com a idade. Elas acontecem devido à exposição solar de uma vida. Então, elas ocorrem especialmente nessa região dos ombros, que a gente fica mais exposta ao sol. A gente percebe isso nessa região, nos braços, no antebraço também. A melanose solar, ela é uma mancha escura resultante da produção excessiva de melanina no local afetado. Ela é uma mancha um pouquinho maior que geralmente dá no rosto, pode dar nas mãos de pessoas com a idade mais avançada e ela é uma mancha mais arredondadinha e escurecida, tá? Maior que o lentigo. Hiperpigmentação periorbital são as nossas olheiras para quem que tem como eu. É uma hiperpigmentação localizada na região periorbicular, na região
localizada na região periorbicular, devido ao aumento de melanina na epiderme e geralmente tem sua origem genética. As olheiras, essa hiperpigmentação, ela é de difícil tratamento, tá? Até porque tem uma origem genética, tá bom? As minhas olheiras mesmo, elas ficam mais evidentes quando eu tenho uma noite de sono mal dormida. Daí no outro dia eu fico com bastante olheira, tá? Então ela pode ser genética, ela tem várias origens, uma delas é a genética. Tratamentos, tá? Em primeiro lugar, sendo um dos mais antigos e ainda que a gente faz muito para o tratamento de manchas, é o peeling, isso mesmo. Eu gosto muito de utilizar um peeling um pouco mais agressivo esta época do ano, que é o inverno. Porque se a gente pensa em renovação da pele, em remoção da pele de uma forma mais acentuada, mais forte, eu indico fazer esta época do ano. Porque no verão, o risco de tu manchar devido ao processo inflamatório que a gente gera é muito grande. Então eu não gosto de fazer e não faço um peeling mais descamativo no verão. Gosto de fazer bastante essa época do ano, acho super indicado porque a gente precisa renovar a nossa pele e é uma das formas que a gente tem de renovação de pele super indicada, super boa mesmo, trabalhando, claro, com um peeling que seja confiável, com um peeling que tenha uma renovação boa, mas que não tenha tantos efeitos colaterais e dá um resultado super bom, tá bom? Bem legal de tu escolher bem o ácido, tá? O microagulhamento, eu gosto muito do microagulhamento para o tratamento de clareamento, porque a gente vai promover pequenas lesões na pele, a gente vai promover um caminho para o produto que a gente vai aplicar. Então a gente faz com que aquele despigmentante entre das camadas mais profundas da nossa pele sem agredir tanto. Isso é um microagulhamento feito de uma forma mais delicada, vamos dizer assim. A intradermoterapia. A intradermoterapia é a aplicação dos ativos de forma subcutânea. Isso a gente pode escolher, é claro, ativos despigmentantes e clareadores. Isso tudo, gente, esses três tratamentos, né, esses três procedimentos que a gente pode vir a fazer, é claro que ocorre dentro de um plano de tratamento para o clareamento de manchas, tá? E esse plano de tratamento, pelo menos eu trabalho assim, ele não é fechado. A gente vai vendo a evolução, a melhora nessa mancha e a gente vai modificando aí o plano, colocando outros tipos de procedimento ou não. Isso devido à evolução do tratamento. Conheça o A, B, C, D e E da sua pinta. E fique de olho mesmo, acompanhe o tamanho dessas pintas, a evolução delas e saiba daí quando você tem que realmente procurar um médico, né? Claro que a gente tem que ter um acompanhamento médico, mas assim, não deixa para depois quando esse A, B, C, D e E estiver quase todo positivo, né? Procura o quanto antes, tá? O que é o A, B, C, D e E da pinta? O A significa assimetria. Quando a pinta ela não tem uma simetria, ela é assimétrica, ela não tem uma forma bem definida, a gente tem que ficar de olho. B, bordas irregulares. Quando as bordas daquela pinta são irregulares, ela não é uniforme, ela não é uma pinta redondinha, ela é um pouquinho irregular as suas bordas, a gente tem que ficar de olho. C, de cor. Fique de olho nas pintas que tem mais de uma coloração ou que são bem escuras, bem pretas. E evolução, por isso que é importante a gente acompanhar as nossas pintas. Se a sua pinta tiver uma evolução, aumento do diâmetro, tanto no tamanho da sua pinta, como na modificação da coloração, se ela tá tendo uma evolução, como também se ela tá ficando mais áspera também, fica de olho. Outra coisa, se a sua pinta, qualquer machucado, ela está promovendo, tá causando, tá gerando um sangue, um sangramento, um machucado mais intenso por qualquer batidinha, gente, fica de olho e tira essa pinta. Não deixa para depois, tá? A minha dica para essa semana é como você pode prevenir as manchas do rosto. Gente, prevenção é sempre tudo na vida da gente, tá? Então, a primeira e a melhor forma de se prevenir é o uso de filtro solar. Isso.
Uso diariamente de filtro solar, faça chuva, faça sol, vai sair para rua ou vai ficar em casa, tá? Use filtro solar, eu indico sempre o uso de um FPS 60, né? Que é um FPS mais elevado, mesmo para quem tem a pele mais oleosa, sim, FPS 60. Mari, e a vitamina D e coisa mais. Sabia que a gente pode pegar sol nessa região da nuca, que também vai estimular a produção de cálcio, esse tipo de coisa toda aquela síntese também dá. Então, assim, não precisa ser só no rosto, tá? Então, a gente quer evitar a mancha do rosto. Então, use filtro solar sempre FPS 60, tá? O fotoprotetor, ele vai proteger a sua pele contra os raios UVA, UVB, que são causadores, né, das manchas, contra a luz visível, né, contra a luz invisível. Lembrando que celular, luz também mancha, tá? Por isso que a gente tem que usar protetor solar quando a gente fica em casa, tá? Quer redobrar a proteção? Chapéu, boné. Hoje em dia a gente tem uma gama de produtos muito grande e muito boa que tem filtro solar no chapéu. E olha que coisa legal, utilize, tá? E não esqueça, para quem quer também evitar o aparecimento de manchas, de óculos de sol, porque a nossa íris, ela absorve também, né? E ela estimula também a produção de pigmento da nossa pele, olha que louco, isso mesmo. Então, usa filtro solar, usa óculos também para proteger os olhos, né? Lembrando que existe câncer da íris, né? E ele é bem complicado também. Então, proteja os seus olhos, cuide deles. Tchauzinho! Produtos cosméticos eficazes para tratar as manchas. O que tem que ter no seu cosmético em casa? Alguns ativos são ácido azelaico, tá? Ele diminui a produção de melanina, ele é muito utilizado, ele é maravilhoso. Ácido cógico, ele é um despigmentante, remove o pigmento obtido do arroz e causa pouca irritação da nossa pele. Olha que legal! O antipolol HT é um silício de alumínio sintético que absorve a melanina na nossa pele. Que legal, né? E a licorice, ela tem origem na planta chamada alcaçuz. E ela tem uma atividade despigmentante, ela remove o pigmento da pele. A niacinamida, que também é conhecida como vitamina B3, ela age na parte da transferência do pigmento. Então aí tem alguns ativos que precisam estar dentro do seu cosmético, que ele é um cosmético clareador, tá bom?